Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma palavra de Deus, uma meditação na poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Você é nosso convidado para sempre aos domingos estar aqui conosco, meditando na poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Então eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos sempre aos domingos agora, nesse período que eu estou de recesso da faculdade, nós estamos sempre meditando na palavra de Deus. Eu tenho ficado muito preocupado com muitas pregações que não explicam a palavra de Deus. É o que a gente chama de sermão expositivo, é onde a gente não inventa, é onde a gente simplesmente explica aquilo que Deus deixou. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos abrir a Escritura, palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Correto? Então você é meu convidado para abrir a Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos começar uma série de sermões no Evangelho de João. E o de hoje tem como tema a nova criação de Deus. A nova criação de Deus. Então o Doni já está aí. Um abraço para o Doni. Uma pessoa muito especial. Então vamos abrir as nossas Bíblias para mais um sermão expositivo. E capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu e disse-lhe Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos à Tua presença e nós pedimos a Tua bênção em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Então hoje eu quero apenas expor esse texto. Como eu já disse, a minha preocupação é que hoje muita gente não expõe mais a palavra de Deus. Nós, pregadores, não temos que inventar, não temos que sair catando um texto aqui, um texto ali, porque corremos o risco de tirar um texto do seu contexto e dizermos o que Deus nunca mandou que disséssemos. Então, por isso eu escolho o sermão expositivo, onde eu apenas explico o texto e deixo Deus fazer
a obra dele. A minha parte é explicar o texto. Então nós vamos começar hoje, nós vamos falar sobre a nova criação. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar, por incrível que pareça, duas criações de Deus. A primeira criação foi física em Adão. Adão era o cabeça, foi o primeiro, o cabeça da antiga criação. Mas esta antiga criação se rebelou contra Deus. Então o negócio não deu muito certo. E nós estamos vendo aí, né, o que está acontecendo por causa desse estado de afastamento de Deus e de querermos viver na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, né? E aí nós estamos vendo que a coisa não deu certo. E que se você ler a escritura e a história, você vai ver que há muito tempo a história se repete. Então, com Adão, quando Adão caiu, caiu com ele toda a primeira criação. Então Deus vem de novo, só que agora Deus vem em carne, né? Deus habita conosco, assim como ele habitava com Adão, ele passeava com Adão. Mas João diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo habitar armou aqui a sua tenda. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de glória, de graça e de verdade. Então ele está lembrando lá do Êxodo, quando a glória de Deus, a Kavod, que mais tarde foi chamada de Shekinah, quando a presença de Deus descia, os israelitas viam uma chama de fogo, uma tocha de fogo sobre o antigo tabernáculo. E agora, Jesus vem como o novo tabernáculo de Deus, com a glória de Deus, e ele vem anunciando o reino de Deus. E aí, quando ele começa a fazer os milagres do reino, né, porque ele agora vai estabelecer uma nova criação. Ele vai estabelecer uma criação interior. Ele vai fazer uma transformação dentro de nós. E aí Jesus é o primogênito de toda a criação. É o que desde Ário as pessoas não entenderam. Imaginavam que Jesus é um ser criado. E quando Jesus diz também que ele é o princípio da criação de Deus. Então o princípio da criação de Deus não quer dizer que Jesus foi a primeira pessoa ou a primeira criatura de Deus. Não, significa que ele é o primeiro da nova criação. É dessa salvação que Deus trouxe. E aí, um fariseu, um principal dos fariseus, um líder, um homem chamado Nico, que quer dizer vitória, Nique, e Demos quer dizer povo. Então ele é um príncipe, um líder da ala mais radical do judaísmo, os fariseus, que significa separados. Ele vem ter de noite com Jesus e ele reconhece que, se João não estiver usando o plural para indicar apenas um, que é um costume, mas Nicodemos diz assim, nós sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos pode ser o representante de uma turma, e Nicodemos vem à noite, porque ele não quer ser visto conversando com aquele rabino que todo mundo já estava assim, meio esquerdo com ele. Porque Jesus pregava diferente de tudo que a religião da época pregava. Se Jesus viesse hoje à Terra, os religiosos iam passar mal. E aí, o que acontece?
Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele diz: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a minha primeira parte é o início dessa nova criação. Como é que essa nova criação que Jesus veio se dá? Se dá através do que se chama regeneração ou novo nascimento. O novo nascimento é um milagre feito em nosso interior pelo Espírito Santo. E visto através da mudança, da transformação, do novo caráter, da nova vida. Então Jesus chega e diz assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, qualquer pessoa que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele faz uma pergunta que alguns têm como que ele não entendeu. Mas na verdade ele está fazendo uma espécie de ironia. Ele diz assim: como é que um homem velho pode nascer de novo? O senhor está falando de novo nascimento. Como é que um homem velho pode nascer de novo e pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Que história é essa de novo nascimento? E muita gente não entende isso. Muita gente não entende que é possível você recomeçar, que é possível apagar o passado e começar uma nova vida. Muita gente carrega um lastro, uma cauda de desgraça, de infelicidade, de más obras, que não deixa que ele vá adiante. E ele não consegue imaginar como se livrar disso. Já procurou religião, profissionais da área da psicanálise, mas ele não consegue se ver como uma nova criatura, como um novo homem. E aí Jesus veio, morreu na cruz em meu lugar e em seu lugar. E aí quando eu e você olhamos para trás e vemos tudo isso que nos aprisiona, que nos acorrenta, que nos amarra, quando nós olhamos para nossa vida, para nossa interioridade, nós vemos o mal, e nós vemos que nós não somos bons, e nós vemos o tipo de cobra que nós somos, porque a gente não é tão bom. Se jogar fora, a gente vai ver que nós vamos ser devolvidos, certo? Porque se engana aquele que pensa que é muito bom. E Nicodemos agora, ele num tom assim de ironia, como é que pode? Um cidadão, como nós dizemos aqui no Ceará, um cabra já velho, voltar ao ventre da mãe. Aí Jesus diz: não te admires de eu te dizer, não te admires de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Jesus diz: sem o novo nascimento, ninguém entra no reino dos céus. Jesus está o que na teologia nós chamamos de escatologia realizada, porque muita gente pensa que tudo vai se desenrolar lá no futuro, então está todo mundo esperando o famoso fim do mundo, e nem sabe que nós já vivemos no tempo do fim. Quando Jesus veio à Terra, começou o fim. Então nós já vivemos o tempo do fim. E Jesus está fazendo uma nova criação. Então quando eu e você
conseguimos enxergar isso. Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Enquanto você não experimenta esse novo nascimento, você não consegue enxergar nada além do material. Você consegue ver como Nicodemos, um homem sendo reduzido de novo a um feto, entrando no ventre da mãe para nascer uma segunda vez. Você não consegue perceber que Jesus está dizendo que ele quer zerar a nossa conta, por isso ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Ele quer zerar a conta e começar uma nova vida pela colocação, habitação do Espírito Santo em nós. Jesus Cristo envia o Espírito Santo para habitar aqueles que se arrependeram, viram que estão presos, viram que esse mundo não tem o que nos oferecer, se arrependeram, colocaram no sacrifício de Jesus a sua fé. E aí, quando o Espírito Santo vem, há uma mudança dentro de nós. Passamos a não gostar de coisas que amávamos. Passamos a odiar tudo que Deus odeia. Passamos a ver o mundo de outra perspectiva. Abandonamos o pecado, não porque a gente mudou para uma religião. Muita gente diz assim: o fulano foi ser crente agora, acho que está salvo. Não, tem um monte de crente que vai para o inferno. Tem um monte de crente que nem o diabo quer, que ele está na igreja, porque o diabo não quer ele. É ruim demais. Mas a pessoa que nasceu de novo é uma mudança no interior, que a religião não pode fazer. Aí Jesus diz: olha, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Ele disse: existem dois nascimentos. Você nasce a primeira vez do seu pai e da sua mãe. Quando você nasce fisicamente, você é descendente de Adão. Nós somos filhinhos do papai Adão e da mamãe Eva. E nós puxamos a eles. Rebelados, mal orientados, seduzidos e vencidos pela serpente. Mas, entretanto, contudo, todavia, quando nós percebemos isso é possível quando o Espírito Santo revela, abre o nosso entendimento. Se você não consegue me entender, você está precisando do Espírito Santo na sua vida. Se você é daquele que diz assim: o que esse homem está fazendo? A minha oração. O que esse homem está dizendo? A minha oração é: Espírito Santo, regenera esta vida. Abra os olhos. Satanás, em nome de Jesus, sai do meio. Em nome de Jesus Cristo, que haja luz. Que aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, brilhe agora em vossos corações. Que o sopro divino, o fiat divino, que Deus possa dizer de novo: Vaiomer Elohim, Vaerior, Vaerior. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Que a luz resplandeça. A luz do Evangelho de Cristo. E aí, quando isso acontece, você começa a olhar e dizer assim: rapaz, eu não me conheço mais. Eu estou em um novo mundo, em uma nova vida. É isso que acontece. Aí Jesus diz: o vento sopra onde quer. Você ouve o seu ruído, o seu som. Você vê com os olhos a sua ação nas folhas, nas coisas, nos objetos, e você sente
brisa, o poder do vento. E com o Espírito Santo é assim, quando ele age não do lado de fora, ele não troca a roupa das pessoas. O Espírito Santo não é aquele vendedor do Natal que leva você para um lugar e você lá vai experimentar uma roupa. Não, o Espírito Santo muda corações. No Antigo Testamento Deus diz assim: e aspergireis sobre vós água pura, e vos purificareis de todos os vossos ídolos e de toda a vossa iniquidade. Tirarei o vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne, porei em vós um espírito novo, colocarei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis e observeis os meus estatutos. Já era uma promessa de Deus lá no Antigo Testamento. Mudar a minha vida e a sua. E aí, Jesus disse: é necessário você nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Então o vento do Espírito hoje, o Espírito Santo, ele quer agir, não do lado de fora. Ele não quer, não adianta ir apenas para uma religião. Não adianta mudar de igreja. Nós temos que mudar de natureza. E este milagre de mudança de natureza, só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. O vento sopra onde quer. Ninguém diz ao Espírito Santo: olha, haja nesse, haja naquele outro. Não. Ele faz o que nenhum padre, pastor, rabino, guru, líder religioso, ayatolá, nenhum pode fazer. O Espírito Santo só é o único que pode fazer. Ele sopra onde quer. Hoje ele quer soprar na tua vida. E aí Jesus, ouves a sua voz. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E nós sentimos a brisa, a força do vento. E você vai experimentar tanto a paz na alma, como o poder criador, recriador do Espírito Santo. E você e eu, que estávamos mortos, somos recriados pelo Espírito Santo. E aí começa a nova criação. E aí o mundo agora está dividido em dois tipos de criação. A criação que tem como cabeça Adão, e a nova criação, aqueles que foram atingidos no interior, transformados na natureza, pela habitação do Espírito Santo, foram regenerados e agora amam a Deus, amam a sua palavra e querem exaltá-lo e glorificá-lo. E não estão esperando apenas lá no futuro, mas estão desfrutando o céu já aqui. Estão desfrutando a presença de Deus. Porque no jardim do Éden, Deus passeava à tarde, na viração do dia. Mas agora o Espírito Santo veio e ele habita em nós. Ele não apenas mais passeia, ele não dá uma voltinha, ele habita, ele está em mim, ele está em você e ele quer entrar na sua vida e mudar a sua natureza, coisa que nenhuma religião pode fazer você entender a vida. Só o Divino Espírito Santo. E isso, quando você se arrepende dos seus pecados, você olha e vê um monte de coisa te agarrando, te impedindo, e você sem compreender nada, achando que sabe tudo, que está matando a pau, e descobre, quando o Espírito Santo ilumina, você descobre, você descobre que você não sabia nada. E aí, Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Como pode ser isso? É o que talvez você esteja perguntando, pastor Rebouças. Pastor Gilberto Rebouças, como é que pode ser isso? Quando você
o Espírito Santo age na sua vida, você crê em Jesus Cristo. Você consegue enxergar a maldade, tudo que te amarra, tudo que te prende, toda a sujeira que está no interior, nas entranhas do teu ser, toda a perversidade do seu coração. E aí você se sente imundo. E aí você se volta para Jesus em fé, deposita no sacrifício dele a fé. E a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí você sai limpo, transformado, leve, livre, verdadeiramente livre, não com essa libertinagem que o povo defende, mas livre por dentro. Embora que você esteja numa cadeia, embora que você esteja preso, embora que você esteja acorrentado agora, mas sua alma vai voar, seu interior vai sentir a liberdade que os outros não sentem. E se você está me assistindo de qualquer lugar, mesmo que seja dentro de um presídio, saiba que mesmo aí você pode se sentir livre. Porque o que nos prende não é parede, não são grades, são pecados, são erros, palavra indigesta, pecado, mas existe. Estamos cheios dele, amarrados a ele. Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para nos libertar. E aí, Jesus agora vai mostrar para Nicodemos que ele era um homem culto no Antigo Testamento. Jesus vai mostrar para ele que essa nova criação já existia, que Deus já tinha mostrado. Nós já vimos isso no texto de Ezequiel, onde Deus diz, tirarei o vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne. E é claro que Deus está falando figuradamente. Nós não temos um coração de pedra, nós temos um coração duro, rebelde, egoísta, que pensa primeiro em nós. E aí, quando o Espírito Santo ilumina, aí Jesus diz assim, Nicodemos, você é mestre em Israel, você não sabe essas coisas? Eu te falei de coisas terrenas, você não entende? Como é que você vai crer se eu falar das celestiais? Você chegou aqui se achando o tal, achando que o que eu estava dizendo era impossível de acontecer. Mas é porque eu estava numa estação, você em outra. Você não estava em sintonia comigo, com muita gente. Muita gente não entende o Evangelho porque não consegue entrar em sintonia com Deus. Porque você já declarou o que tem que crer. A religião que você acha que é certa. E o modo que Deus deve agir. Então você diz até para Deus como é que ele deve fazer e que ele não pode fazer diferente. Então Deus reza pela sua cartilha. Mas esse não é o Deus da Bíblia, nem o Deus que eu creio. O Deus que eu creio governa, manda. O poder dele é como o vento. Quando vem, meu amigo, todo mundo tem que colocar-se como o povo lá nos Estados Unidos. Tem que ter uma parte embaixo da casa, que quando o vento vem, o bicho pega. O Espírito Santo tem poder de mudar a sua vida. Não importa quem é você, não importa o que você já fez, não importa quanto o diabo tenha na sua vida, não importa em que você está amarrado, não importa quão sujo você é, o vento de Deus traz água, e limpa você. E aí Jesus chega e diz assim, olha, Nicodemos, eu vou te mostrar que lá no Antigo Testamento já tinha isso que eu estou dizendo, que eu não estou inventando coisas. Você lembra do incidente da serpente de bronze? Quando o povo murmurou contra Deus, e Deus mandou um monte de serpente altamente venenosas, e quando elas picavam as pessoas morriam imediatamente. Deus fica assim. Jesus disse, há um precedente lá. Não estou inventando coisa, você está aí sem crer, mas no Antigo Testamento já aconteceu isso. Quando as serpentes picavam as pessoas, elas morriam imediatamente.
E aí o povo, quando viu que ia morrer todo mundo, que ninguém ia escapar, clamou. Porque a gente só faz assim, a gente só fica bom quando a pandemia está no ápice. Quando está todo mundo morrendo, porque muita gente não toma vacina, muita gente não, porque nunca viu o pai morrendo, nunca viu o filho morrendo, não teve como eu uma filha no hospital, entre a vida e a morte. Aí enquanto você não tem ninguém da família entre a vida e a morte, você não quer vacina, você não quer máscara, você não quer nada. E eu peço a Deus que não deixe você passar pelo que eu passei. Porque eu vi uma filha minha entre a vida e a morte. Aí a gente quer tomar vacina, a gente quer andar de máscara, a gente descobre que a gente é pequeno. E aí, o Nicodemos, que se achava que era mestre, muito religioso, Jesus disse: você não lembra da serpente? Quando o povo clamou a Deus: Senhor, nós vamos morrer, tenha compaixão de nós, Deus disse: Nicodemos, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, e coloque bem alto, e todo aquele que olhar para ela com fé, aquela serpente era um símbolo de Jesus Cristo, que é igual a mim e a você, se fez homem, assim como aquela serpente era igual a outra serpente, mas qual era a diferença? É que uma não tinha veneno, a outra tinha. É que uma não matava, uma dava vida. É que Jesus é igual a mim e a você, só que ele não tem o veneno do pecado, ele não mata, ele dá vida. Eu e você destruímos. Quanta gente que me ouve que tem sido um instrumento de destruição, quando Deus quer fazer de você instrumento de bênção, canal de bênção. E aí Jesus disse, e quando a pessoa olhava, a serpente picou, ele já estava morrendo, já estava vendo o inferno. O diabo já estava de braços abertos esperando por ele. Isso é figurado, porque o diabo ainda não está lá no inferno. Aquela pessoa já estava contando com a morte, aí que olhava com fé para aquela serpente. Aí, milagrosamente, ele recebia uma segunda chance. Uma nova oportunidade, uma nova vida. Ele dizia assim: não morri. Um monte de gente aí, cadáver, mas eu não morri. Eu nasci de novo. Eu tenho uma segunda chance. E é isso que Deus quer fazer com você. Te dar uma segunda chance. Novo nascimento é isso. É quando você descobre assim: rapaz, fui picado pela serpente. O mal estava em mim. O mal ia me destruir. Mas o bem do céu, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, Jesus na cruz, é a cura para todos os males que assolam a existência. E aí, terminando já, né? A Bíblia Sagrada diz assim, um versículo muito conhecido. Jesus diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê. O pessoal só pega aqui, mas não lembra que Jesus foi levantado à semelhança da serpente. Jesus foi levantado e ele diz: assim como o Filho do Homem foi levantado, para que todo aquele que nele crê em Jesus Cristo. Você não tem que crer em um pastor, você não tem que crer em mim, você não tem que ter um líder, negócio de cobertura espiritual, você não tem que adorar imagens, porque muita gente usa esse texto que Deus mandou fazer uma serpente de bronze para justificar a idolatria. Não! Porque quando o povo transformou isso aqui no que não devia, no indevido, e adorou essa serpente de bronze, Deus levantou o rei Ezequias, que quebrou essa serpente de bronze e disse: isso aqui é Neustã, só um pedaço de bronze. Vocês têm que adorar a Deus. Porque a gente é assim, a gente se esquece do fim e fica no meio. A gente é especialista em ficar no meio do caminho. A gente, ao invés de Deus, que é o fim, a gente fica na serpente de bronze. Nos mediadores. Isso. Nos pastores.
naqueles que a gente acha que são mais ungidos, nos líderes, nas religiões, nos religiosos, nas coisas religiosas, mas a gente não vai diretamente a Deus para que Ele haja, e aí a nossa vida não anda, e a gente diz assim, mas eu estou com Deus. Não, você não está com Deus, você está com religião, rapaz. Você está com um guru. Você é religioso, mas você não foi regenerado, você ainda não faz parte da nova criação de Deus. Pastor, eu não gostei, eu não estou aqui para dizer o que você gosta. Eu estou aqui para dizer o que está escrito. Mas pastor, eu não creio na Bíblia, o problema é seu. Não é problema meu. Aí diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Assim, porque a gente não bota esse texto no contexto. Assim como aqueles que creram na serpente que Moisés colocou, não morreram como os outros, não se transformaram num cadáver e não foram para debaixo da terra, Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse o desejo de Deus. Aí diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí nós vamos para o final. O resultado da nova criação. Então, a nova criação começa com a ação do Espírito Santo dentro de nós. Aí quando o Espírito Santo muda, nós cremos em Jesus. Nós nos arrependemos. Há uma nova natureza. Nós vemos o mundo com outra perspectiva. Aí nós nos sentimos igual aquele que foi picado pela serpente e que recebeu uma nova vida. A gente recomeça, reconstrói. É novo casamento, nova vida, tudo novo. Não estou dizendo nova mulher, viu? Eu estou dizendo que tudo é novo. Os filhos, você olha e diz assim, rapaz, a família, até a sogra, você olha e diz assim, é maravilhosa. Esse é o milagre. E aí Jesus vai dizer agora o resultado dessa criação. Quando Jesus recria, não recria todos. Recria uma parte da humanidade. Porque nem todos creem. E aí fica a humanidade dividida entre aqueles que preferem continuar em Adão, a velha criação, e aqueles que fazem parte da nova criação, da qual Jesus é o primogênito, o princípio da nova criação de Deus. Se você é daquela religião que acreditava, como Ário, que Jesus é uma criatura, e os seus versículos da Bíblia era aquele, eu sou o princípio da criação de Deus, saiba que essa criação de Deus é a nova criação, né? Não significa que Jesus foi criado, mas que ele é o primeiro homem gerado pelo Espírito, sem o concurso humano, sem a intervenção de um pai humano, mas gerado por Deus. João diz assim, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus Cristo, o meu amado Senhor, o meu amado Salvador. E ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser. Não tem isso aí. O Evangelho de João é escatologia realizada junto com escatologia consumada. O Evangelho de João diz, olha, já está, não vai esperar lá o juízo final. No juízo final você só vai receber a sentença, meu filho, seu caminho é por ali. Certo? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que está condenado? Porque não creu. Porque não acreditou. Porque não levou fé. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais a fama, amaram mais o dinheiro, amaram mais as glórias deste mundo. E diz assim, porque as suas obras eram más. Porque nós não queremos dar o braço a torcer, nos arrepender, dizer que nós somos ruins,
perversos, então a gente prefere ficar oculto nas trevas, a gente prefere ficar com todo o mal debaixo do tapete, a gente não quer que ninguém varra, ninguém levante o tapete, a gente não quer que ninguém bata poeira. E aí muita gente não quer se ver como realmente é, envenenado e envenenando, mal, malvado, perverso. Você não é bom. Eu não sou bom. E enquanto você não descobrir isso, sinto muito, você não nasceu de novo. Se você acha que você é bonzinho, boazinha, como dizia o famoso compadre Washington, sabe de nada, inocente. E aí, ele diz assim, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Sabe que tem muita gente que tem raiva de fé, de Bíblia, que quer rasgar a Bíblia, que se levanta contra o Evangelho, que tem ódio daqueles que amam a Deus. Jesus diz, porque todo que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque enquanto está lá nas trevas, toda a nossa maldade, principalmente a maldade interna, ela não é revelada. Nós não somos avessados, colocados pelo avesso. Mas em Jesus Cristo, a Bíblia diz, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Deus nos vê pelo avesso. Deus nos escancara, Ele mostra quem nós somos, só que Ele não mostra para o mundo, Ele mostra para mim e para você. E feliz é o homem e a mulher que Deus mostrou quão mal, quão perverso, quão desgraçado, quão infelizes nós somos. Quão triste nós somos, quão perverso é o nosso coração. Quão terrível é o nosso estado, e por isso a gente não quer ir para a luz, por isso a gente quer ficar empurrando com a barriga, procrastinando, por isso a gente quer ficar adiando, e a gente prefere aborrecer, prefere falar mal, prefere detonar, porque a gente não quer que vejam a nossa maldade. Aí Jesus diz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nós queremos ser aprovados, nós queremos que todo mundo nos veja como bonzinhos. Mas eu quero dizer uma coisa, todos nós já estamos reprovados diante de Deus. A maior ilusão do ser humano é imaginar que você pode agradar ao mundo quando você está desagradando a Deus. E ele diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Se você tem um desejo de mudança, se você realmente está aborrecido desse mundo, se você está com nojo dessa imundície que está aí, se você é daquele tipo de gente que diz assim, rapaz, eu quero mudar. Não importa, por mais sujo que você esteja, se você já se viu, já se conscientizou do que tem dentro. Aí Jesus diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ele diz, olha, tem gente que prefere ficar caladinha no seu canto, sob o manto das trevas, mas tem gente corajosa, tem gente que se expõe à luz e diz, Deus, faça como Davi, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, se me assento ou me levanto, sabe todos os meus pensamentos, antes que a palavra venha à minha boca, já sabe tudo que eu vou dizer. Há um Deus que te conhece, há um Deus que sabe que você está buscando mudar, e que você quer mudar, e esse Deus quer hoje transformar a sua vida, e eu quero orar por você. Então hoje nós temos a nova criação. Essa nova criação começa quando o Espírito Santo mostra para mim e para você que nós somos maus, que nós precisamos nascer de novo. E aí nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé não mais em nós, não mais na religião, mas em Jesus Cristo. Cremos nele. A nossa alma
encontra descanso. O navio da nossa existência encontra um porto seguro. Aí você nasceu de novo. Aí você olha para o lado, olha para o outro e diz, assim como aqueles que foram picados pela serpente, mas pela fé tiveram uma nova chance, eu agora tenho uma nova chance. Você hoje pode ter um recomeço. Você hoje pode dizer, eu estava morto e agora vivo. Como disse o pai do filho pródigo, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Hoje, a graça de Deus quer invadir teu coração. E aí Jesus chega e diz assim, quem faz o mal não vem para a luz. Quem tem o coração empedernido, petrificado, quem tem a mente cauterizada, não vem para a luz. Quem é malvado, quem é ruim de natureza, não vem para a luz. Ele ama as trevas. E aí ele termina dizendo, mas quem é da verdade, vem para a luz. Quem não quer viver na mentira, quem não quer viver no erro, quem descobriu, quem foi milagrosamente perpassado pela graça de Deus, essa pessoa vem para a luz. Ela se arrepende e ela crê em Jesus Cristo. Se arrepende do mau caminho, abandona o mau caminho e deposita sua fé em Cristo. E hoje Jesus disse, o Espírito sopra onde quer. Eu não sei onde o Espírito está soprando, mas eu espero que na sua vida que me ouve, ouves a sua voz. Eu espero que você tenha compreendido. E que ele possa mudar a sua natureza. E que a gente possa ver os frutos da mudança que ocorreu no teu interior. E que você possa experimentar o poder do Espírito Santo para transformar você num novo homem, numa nova mulher, pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Então, onde você estiver, eu convido você a recebê-lo. Peça a Ele que te perdoe, que te faça nascer de novo. Que você não quer mais ser descendente de Adão, mas que você quer fazer parte do reino de Deus e fazer parte dessa nova criação, do qual Ele é o primeiro. Que você quer ser gerado pelo Espírito Santo, que você quer que o Espírito Santo entre em sua vida, revele quem você é, se arrependa, peça perdão a Jesus. Deus te abençoe. Se Deus nos der oportunidade, estaremos no domingo juntos. Então, fique com Deus. E onde você estiver, arrependa-se. Onde você estiver, clame a Jesus Cristo. Clame aquele que as pessoas já estavam morrendo e receberam uma nova vida. Talvez você esteja assim, ou se sentindo já morto, acabado, que a sua vida não tem mais futuro. Hoje é possível recomeçar. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida. Fique com Deus. Eu, pastor Gilberto Rebouças, estou encerrando esta mensagem da palavra de Deus, que eu espero ter entrado no seu coração. Onde você estiver, fale com Deus agora. Onde você estiver me ouvindo por qualquer plataforma, receba a Jesus como Senhor. E você vai ver a habitação do Espírito na sua vida. Espírito Santo, age na vida desse homem, dessa mulher, na minha vida. Em nome de Jesus, uma boa noite. Fique com Deus.